A investigação, segundo a própria Polícia Federal, vem desde janeiro e trata basicamente de suspeitas de crime como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. Prevaricação, advocacia administrativa, fica claro, né? Então é alguém que usa o seu cargo público para favorecer a si mesmo ou para favorecer terceiros ou para favorecer tanto a si mesmo quanto a terceiros, né? Em troca de alguma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser algum favor, pode ser porque acredita que aquilo é o correto, mas uma autoridade pública não pode desrespeitar a lei porque acha que a lei é ruim. Claro que não. Tente mudar a lei, mas não driblar a lei. As acusações são muito sérias. Corrupção, de cara, corrupção, advocacia administrativa, prevaricação, que é exatamente esse uso do cargo, e facilitação de contrabando. E no caso, contrabando de toneladas de madeira. A investigação, segundo a Polícia Federal, teve como ponto de partida uma série de denúncias feitas por autoridades estrangeiras, veio lá de fora, sobre suposto desvio da conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação da madeira. Então, a madeira foi contrabandeada, mandada para o exterior. Aí, esse contrabando foi flagrado em alguns lugares. E aí veio desses lugares, desses países, uma denúncia. Olha, tem alguém aí facilitando a saída de madeira cuja exportação é ilegal, cuja extração é ilegal, cujo manuseio é ilegal. E essa madeira chegou aqui. E disse isso para as autoridades brasileiras. Obviamente, isso deve ter sido feito nos contatos internacionais entre as polícias, não necessariamente por intermédio da burocracia da Interpol. Há relações diretas, bilaterais, não passam necessariamente pela Interpol, mas chegaram à Polícia Federal. Ao todo, cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará. E alguns desses endereços estão ligados a Salles. Endereços que pertencem a ele. Ou lugares que ele usa, aluga, enfim. Endereços que têm ligação com o Salles, o ministro do Meio Ambiente. O ministro também teve quebrado seu sigilo bancário e fiscal. Mas quem autorizou? O Supremo, porque ele é ministro de Estado. O foro dele, enquanto ministro de Estado, é o Supremo. E o Alexandre de Moraes autorizou quebra de sigilo bancário e sigilo fiscal. O Salles, depois ele foi inclusive na superintendência da Polícia Federal e depois foi se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, foi visitar o presidente, conversar a respeito deste assunto, é claro. E aí ele afirmou que a operação é exagerada, desnecessária, porque ele, Ricardo Salles, e os demais envolvidos na investigação, segundo Salles, sempre estiveram à disposição para esclarecer quaisquer questões. Ele não disse que há um despropósito, que é um absurdo, que não tem sentido. Ele usou as palavras:
para qualificar a operação: exagerada e desnecessária. Desnecessária, segundo ele, porque eles estão à disposição. Exagerada. Isso me lembra até aquela quando justificou a sua mudança de voto lá na questão da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, quando disse que estavam acontecendo abusos. Um argumento pífio, né? Ridículo, porque você analisa caso a caso. Você não pode mudar o seu voto em relação a uma questão constitucional, dizendo apenas que estavam ocorrendo abusos. E o Salles disse que a operação é exagerada. Eu não sei se há aí uma resposta saída do subconsciente, do inconsciente, exagerada. Ou seja, ele não disse que é um absurdo, que é um despropósito, mas que foi além da conta, digamos assim. É o que se entende por exagerada, não é? Ou seja, foi maior do que deveria ser. A decisão de Alexandre de Moraes desta quarta-feira diz que os documentos e os dados coligidos pela Polícia Federal, pelos investigadores, sinalizam, em tese, para a existência de grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais, o qual teria, diz Alexandre de Moraes, o envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, no caso o ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, além de servidores públicos e de pessoas jurídicas, disse Alexandre de Moraes. O ministro, citado nominalmente, nome inteiro inclusive, pelo Alexandre de Moraes, Ricardo de Aquino Salles, servidores públicos, e aí, claro, a referência a quem dirigia o IBAMA, e pessoas jurídicas que teriam sido beneficiadas. A operação foi autorizada pelo ministro, que determinou o afastamento do cargo de 10 servidores, incluindo o presidente do IBAMA, que foi indicado para o cargo pelo Salles, o Eduardo Bin. Então, ele fica, por decisão do Alexandre de Moraes, ele fica afastado do cargo. Ele e mais 9 servidores, são 10 no total. Além da operação, Moraes também suspendeu um despacho do IBAMA do ano passado, de fevereiro de 2020, que autorizava a exportação de produtos florestais sem emissão de uma autorização mais rigorosa. Ou seja, você tinha ali uma tramitação rápida, sem muita encheção de fiscalização. Vamos desburocratizar. Peraí. Isso não é burocracia, isso é fiscalização. O brasileiro, em todos os setores produtivos, ele é punido com uma burocracia canalha, né? Que, aliás, em muitos aspectos, ignora a existência não é nem da internet, ignora a existência do computador. É papelada, é cartório, tem de ir lá no cartório, é papel disso, é papel daquilo. É impressionante. Até as empresas são meio acostumadas a isso. Eu me lembro de uma em que você tinha de entregar a nota fiscal ali, pessoalmente, ou mandar alguém entregar, mas papel. Não podia ser por e-mail. Então é um negócio terrível. Mas isso aqui não tem nada a ver com burocracia. Porque eu burocratizando. Isso não tem nada a ver com burocracia. Isso tem a ver com fiscalização. Pode ou não pode? Para dizer que pode, você tem que saber o que é. E no caso de algo que é extraído, você tem que saber se pode ser extraído.
se a autorização para extração, a quantidade, o manuseio, os meios utilizados para a extração e para onde aquilo vai. Não é assim. Assina um papel aí. É fiscalização, isso não é burocracia. São coisas bem diferentes. Burocracia é um negócio... Já tivemos até com Hélio Beltrão, né, o Ministério da Desburocratização, que eliminou toneladas de papéis, mas ficaram outras toneladas. E outras foram acrescentadas. É papel, papel, papel. Isso é uma coisa. O sofre com a burocracia. O cidadão, no dia a dia, sofre com a burocracia. É um negócio terrível. É um país cartorial. Mas isso aqui não tem nada a ver com burocracia. É fiscalização determinada pela lei. Porque há impedimentos, há restrições, há quantidades a serem observadas, manuseio a ser observado. Para onde vai, mercado interno, mercado externo. Tudo isso exige fiscalização. Dizer que você está desburocratizando ao abrir a porteira é uma falácia, é sofisma. Isso não é burocracia. Isso é fiscalização necessária. O ministro Alexandre de Moraes determinou o desarquivamento do caso a pedido da Polícia Federal, que apresentou novas provas do crime. Na decisão, publicada hoje pelo Supremo, é citada aquela fala do Salles na reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Aquela reunião, digamos, heterodoxa, famosa, aquela reunião, quando o ministro disse que o foco da imprensa está todo mundo olhando para a pandemia, está todo mundo olhando para lá. Vamos aproveitar e passar a boiada, mudando todo o regramento. Esse mudando todo o regramento não é um acréscimo ao que disse Salles. Isso foi dito pelo Salles. Passar a boiada mudando todo o regramento. Particularmente via pareceres do Ministério do Meio Ambiente. E aí, a decisão do Moraes diz: esse referido modus operandi teria sido aplicado na questão das ilícitas de produtos florestais. Olha como não é burocracia. Não se trata de eliminar exigências descabidas, exageradas, papelada, para algo que é lícito, que é legal e que pode ser feito aí, desde que atendida aquela burocracia canalha. Isso existe, mas não é o caso. Aqui, o que o Supremo está dizendo, por intermédio do Alexandre de Moraes, é que este modus operandi, expressão usada por ele, teria sido aplicado na questão das exportações ilícitas de produtos florestais. Então não é que havia muita complicação para a operação. Havia impedimento legal para aquela operação. E ela foi feita. Não é que foi feita às escondidas. Tiraram ali, sem ninguém ver, sem satélite notar, sem a fiscalização perceber. Colocaram no caminhão, ou em vários caminhões, porque é madeira que não acaba mais. E os caminhões, então, viajaram à noite, para que ninguém soubesse, conseguiram escapar da fiscalização. Entraram, então, clandestinamente. Os carregadores em navios, também contratados ali de maneira não percebida, não regulamentada, não autorizada. E aí esses navios clandestinamente levaram o contrabando. Não! O que a Polícia Federal está dizendo é que tudo foi feito com autorização do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. E o que foi feito
dizendo um ministro do Supremo, é ilícito, é uma operação ilícita, porque é ilegal, não respeita a lei. O despacho em questão foi publicado pelo IBAMA 20 dias depois de ser provocado, como dizem, né, por duas entidades do setor madeireiro, Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará, AIMEX, e pela Associação Brasileira de Empresas Concessionárias Florestais, Confloresta, que atua no Pará e em Rondônia. E uma ação civil pública contra esse despacho diz assim: a pressa incomum e a retaliação a funcionário comissionado demonstram, salvo o melhor juízo, possível, há todo um cuidado, salvo o melhor juízo, possível por parte do atual chefe do IBAMA no acolhimento da solicitação das madeireiras que almejam confessadamente exportar as mercadorias sem o controle prévio e efetivo por parte do órgão ambiental, ao arrepio da legislação constitucional, é Constituição, e infraconstitucional. Então está na Constituição, na legislação ordinária, é o que diz uma ação civil pública contra esse despacho do IBAMA, que foi movida pelo Instituto Socioambiental, pelo Greenpeace e pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a BRAMPA. Em seus pedidos ao IBAMA, o setor madeireiro defendia que mudanças feitas no processo de autorização de exportação havia criado redundâncias e caducado parte das... É uma alegação. Tudo bem, tem todo o direito de alegar isso. Só que a resposta rapidíssima fez com que essas associações ficassem preocupadas e achassem que havia predisposição do IBAMA. E para as entidades ambientalistas e o Ministério Público, o despacho do IBAMA acabou facilitando a exportação de madeira extraída de forma ilegal, porque a mudança afetou a única formalidade que garante controle próximo e eficaz do IBAMA de madeira exportada. Enfim, vale notar que no documento, o Centro de Indústrias do Pará, ele divulgou uma carta de agradecimento ao IBAMA pelo despacho que o IBAMA, que colocou em ordem, diz aqui a nota, as exportações de madeira legal e autorizada do Brasil. No documento, o Centro das Indústrias do Pará afirma que antes do despacho o IBAMA havia causado mal-estar ao setor ao confundir os legais com os ilegais, quando incendiou equipamentos e, por fim, envolveu-se em um episódio no qual morreu de forma não explicada um homem da floresta. Resultado, a Polícia Federal entende que a operação foi ilícita. O Alexandre de Moraes, no seu despacho, trata a operação como ilícita. A questão agora é saber qual o envolvimento do presidente agora afastado do IBAMA, afastado por decisão do Moraes, e do ministro Ricardo Salles. Então, o Ricardo Salles diz que houve uma operação desnecessária e exagerada. Mas resta saber que documentos foram apreendidos, digitais, físicos, e a Polícia Federal tem agora esse amparo do Supremo para investigações, não é? E só para finalizarmos, vale notar aqui a reação do Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Ele está reclamando porque ninguém falou com ele, ninguém o consultou. Tratou como absurda essa tramitação sem que ele fosse autorizado. Não foi. É claro que é uma posição que deve ser considerada. Ele pode levar essa reclamação ao Supremo. Parem tudo, parem as máquinas, parem as ordens,
porque o Ministério Público não se pronunciou, a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou. É uma posição, o Supremo haverá de apreciá-la, não é? Mas o fato é que as denúncias são gravíssimas, porque envolvem corrupção, prevaricação, notícia de agentes do Estado para favorecimento de empresas. Então, que a decisão do Moraes abra de vez a investigação de maneira ampla, séria, sem pré-julgamentos, óbvio, sem pré-julgamentos, não é culpado ou inocente, mas é investigado. E com autorização do Supremo. E aí, saberemos ao fim, esperamos que no final das contas, todos nós saberemos se houve, de fato, corrupção, se houve dolo em tudo isso, se houve prevaricação, e aí com as consequências inevitáveis, né? Que seja uma investigação séria e que o judiciário não dê para trás, né? Porque muitas vezes ele autoriza, ele estimula, ele dá sinal verde, mas depois para tudo por alguma questiúncula técnica, quando de repente não é mais interessante a investigação.